Então o tema de hoje é a busca pela felicidade. Salomão vai continuar tentando mostrar para nós que só em Deus encontramos a paz, só em Deus encontramos a felicidade. E é importante destacar que quem escreveu esse livro, talvez tenha alguém aqui que não pegou a pregação de semana passada e talvez fique um pouco perdido. Por que Salomão falou isso? Por que Salomão falou aquilo? Mas é importante, assim, eu acho, dizer e contextualizar que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. E possivelmente ele escreveu esse livro já mais no final da sua vida, né? Você sabe que Salomão, ele foi filho de Davi, foi rei de Israel, construiu o templo, que era sonho do Davi, mas quem construiu foi Salomão. E ele foi um rei importantíssimo. Ele foi o terceiro rei de Israel: Saul, Davi e Salomão. Mas daí na caminhada da vida dele, tem um texto lá em Reis que fala o seguinte: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Então, o que eu entendo é que na caminhada de Salomão, ele deu uma escorregada, ele deu uma desviada, né? Ali fala, né, que o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. E ele, nessa desviada, nesse tropeço da vida dele, ele experimentou de tudo do que esse mundo pode dar: mulheres, bebidas, viagens, construções e tudo que o mundo dá. E ele vai falar na sua sabedoria que era tudo vaidade, tudo passageiro, que a única coisa que resta-nos realmente é a presença e o temor a Deus. Então o resumo dessa história é mais ou menos isso: é que Salomão, ele traz para nós, assim, nesse livro de Eclesiastes, tipo assim, uma experiência de vida dele, um relato da sua vivência espiritual. E o livro de Eclesiastes, assim, ele nos parece assim um pouco amargo, ácido, um pouco crítico, pessimista. É comum assim ouvir comentários. Eu já tive essa impressão, eu confesso. No passado, quando eu lia Eclesiastes, eu já cheguei a comentar, eu falava: nossa, mas que livro mais pessimista. Mas hoje, assim, eu consigo ler Eclesiastes de uma outra maneira. Eu consigo já hoje ver Eclesiastes de um outro ponto de vista. Talvez por isso que é tão pouco pregado Eclesiastes nas igrejas. Talvez que por isso Eclesiastes é tão pouco falado, porque há essa sensação de que o autor dele é um pouco negativo, pessimista, tudo é vaidade, mas não. Eu descobri que não é isso. Eu descobri, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, eu descobri que não, que é um livro tão importante para nós, que é um livro assim tão útil, tão atual, tão necessário em nossas vidas, que se você fizer uma leitura mais calma, estudando, com comentário bíblico e tentando assim absorver realmente o ensino, você vai ver que ele estava tão correto no que ele falou. Tem um versículo no livro de Eclesiastes que, veja o tamanho dessa sabedoria que ele nos traz, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Aí você lê esse versículo assim de maneira rápida, mas que cara mais desanimado, mas que pessoa assim mais pessimista. Mas não, gente, há nesse versículo tanta sabedoria, tanta experiência. Vamos entender esse versículo aqui, só para vocês verem o que eu quero dizer de Eclesiastes. Na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Ou seja, o que significa?
Quanto mais sábio você for, mais preocupado você será. Quanto mais você conhecer, estudar, ler, pesquisar, mais dolorosa a vida será para você. Essa é uma grande verdade. Alguém já disse, né? Feliz é a ignorância. Feliz é a ignorância, porque quando você não conhece, você não sabe, você não entende, tudo é normal, tudo passa batido, você não é criterioso, você não procura entender, mas quando você começa a entender as coisas, você começa a sofrer. Deixa eu dar um exemplo aqui para ver se eu explico melhor o que eu quero dizer. Quando eu fui fazer teologia, eu fui para o seminário da nossa igreja. Com 18 anos eu fui fazer teologia e me enviaram para Fortaleza, Ceará. Na época tinha outros cursos, mas Fortaleza foi escolhido porque era o curso mais, na época, saudável pastoralmente. E me mandaram, e eu fui assim para Fortaleza como um turista. 18 anos, ignorante, fiz a minha mala e fui. Quando chegou no avião, nunca tinha andado de avião na vida, assim, né? Uma viagem dessa distância, tinha andado quando era criança, mas nem lembrava mais. Aí passando em cima do céu de Fortaleza, o piloto na época, né, que tinha poucos voos, né, que nem hoje que é voo toda hora, então eles nem fazem mais isso, mas na época era poucos voos assim, não era tão acessível um voo. Então ele mostrava, olha aqui é o mar, aqui não sei o que, aqui eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus, que maravilha, né? E ficava assim encantado com a beleza do mar. Cheguei pousou o avião, cheguei no aeroporto, fui recebido lá com aquele povo, era o mês de janeiro ali, final de janeiro, então muito turista, tinha aquele povo do Nordeste lá, aquele chapéu, aqueles música nordestina, recebendo os turistas. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Feliz da vida, né? Ignorante, né? Ignorante. Aí começou o curso, teologia, faculdade, aí vem a aula de sociologia, aula de filosofia, aula de teologia, aí vai, e começa os professores a mostrar coisas assim, que a gente não vê no dia a dia, especialmente quem já estudou sociologia, é muito interessante, que vai mostrando a questão das relações, da questão sociais, das diferenças, da questão política, e você vai começando a olhar a vida de uma maneira assim mais crua, mais real, não de um turista. Aí mandaram a gente fazer trabalho social nas favelas. Aí a gente ia nas favelas de Fortaleza, via aquela gurizada usando droga, via o pessoal andando com faca na mão. Aí aquilo ali começou a cair as escamas do turista e começou a vir a realidade, uma cidade grande, da violência urbana, da desigualdade social, dos problemas políticos, né? E aí você começa então o quê? A sofrer. Por quê? Porque você está numa cidade como Fortaleza, uma cidade turística, mas agora você começa a ver aquela cidade com um olho mais crítico, mais real, mais atual, e aí você já não tem mais às vezes aquela alegria que você tinha. Por quê? Ali fala, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Quem aumenta a sabedoria, aumenta o enfado, porque você começa a fazer perguntas, você começa a questionar a questão política, você começa a assistir o jornal, já aquela notícia que você vê, você já não concorda, e isso vai gerando em você uma crise interior. Isso é bom e é necessário, mas traz sofrimento, mas traz angústia. Então nós viveríamos mais tranquilos se não soubéssemos nada de nada, fôssemos simplesmente um turista. Mas quando a gente começa a conhecer e viver, a gente começa a ser mais sábio, mais doloroso, mais preocupações. E aí vem a frase, felizes os ignorantes. Então, isso está na Bíblia, isso está na Bíblia escrito, né? Então você está entendendo quanto esse livro, ele é profundo, o quanto esse livro, ele é atual,
E o quanto esse livro não dá para você ler ele correndo, ler ele enquanto você está fazendo às vezes uma caminhada, não dá. Ouvi-lo, ele exige uma leitura mais aprofundada, uma dedicação, um comentário bíblico ao lado, uma pregação. Por quê? Porque ele é muito profundo, Eclesiastes. Ele tem muita sabedoria, muita coisa atual. E Salomão continua na sua fala da vaidade, da busca da alegria, e no capítulo 2, ele vai fazer assim uma explanação de tantas coisas que ele buscou e que não encontrou a verdadeira felicidade. Então ele começa no verso 1 falando o seguinte: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Então ele começa falando o quê? Que ele buscou a felicidade na diversão, buscou na alegria. Ele fez o quê? Uma busca, buscando uma vida feliz. Ele teve essa busca interior, fez uma reflexão consigo mesmo, né? Ele disse vamos, ou seja, está falando com ele mesmo, né? Disse comigo, vamos, eu te provarei, ou seja, eu vou buscar a alegria, eu vou buscar a satisfação, eu vou buscar a diversão. Mas o que ele fala ali no verso 1? Vaidade. Isso também era vaidade. Pessoal, a gente pode sentar numa roda de amigos e rir, e rir, e rir, isso é muito bom. Às vezes, eu não sei vocês, mas quando eu dou muita risada assim, de maneira exagerada, começa a doer aqui atrás, assim, tanto que eu dou risada assim, não sei se você sente uma dorzinha bem aqui assim, de tanto que você ri, acho que dói o maxilar aqui, tanto você dá risada, porque é uma risada gostosa, é uma risada natural, é uma risada, mas aquilo passa, a vida não é uma piada, a vida é real. Aquela roda de amigos ali na célula, rindo, brincando, passa. Aí vem outro dia, aí vem os problemas, né, como a Adriana falou aqui, vem a saúde, vem tanta coisa, porque é assim a vida não é um mar de rosas, a vida é luta, é prova. E o Salomão, ele fala, tentei buscar felicidade no riso, mas ainda não achei a verdadeira alegria, porque é passageiro, ela passa, o riso passa. Tanto que ele vai falar no capítulo 3, há tempo de rir, há tempo de chorar. Assim é a vida não é só de riso, tem o tempo de choro, de luto. A Cleura falou aí, o luto, a morte, alcança também a gente. Então, ele tentou aí buscar a felicidade na diversão. Aí no capítulo 2 ainda, verso 3, ele fala, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que é melhor seria que fizesse filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Aqui ele fala de uma coisa também que o ser humano busca muito, que é a bebida, o vinho alcoólico. Pessoal, quantas pessoas hoje estão colocando a sua felicidade na bebida? A pessoa chega lá naquele bar, ela senta naquele bar ou naquela roda de amigos, e aí você passa, você vê 40, 50 garrafas de cerveja naquela mesa. Você fala, meu Deus, não estava bom uma? 40, 50, 30, 20. Por que as pessoas ficam ali naquela mesa horas e horas e horas e horas, bebendo e bebendo e bebendo? Uma vez eu estava num lugar, era umas férias minha, e nós estávamos com um grupo de pessoas, e tinha uns homens, que a maioria não era cristão, que a alegria deles era a bebida. Nós estávamos numa praia, e lá tinha aquele grupo da bebida, e eles sentavam, eles acordavam acho que umas 10 da manhã, eles sentavam ali naquela mesa, na frente da casa de praia. Gente, eles bebiam
o dia inteiro. Eles iam até a madrugada. Enquanto eles estavam bebendo, que eu não bebo, eu ia fazer caminhada com a Bel, eu ia com o Samuel para a praia, eu ia tomar sorvete, eu ia na feirinha lá da praia, fazia tanta coisa, e os caras não levantavam a bunda daquela cadeira e daquela bebida. A mulher chegava: ô meu amor, vamos ali. Não, agora não, depois. Ai, gente, que vazio é esse, que só a bebida preenche, só o álcool. São reféns. E a gente pode falar aqui não só da bebida, mas a gente vê hoje tantas coisas acontecendo aí, o crack, né, a cracolândia, tanta gente refém dessa felicidade, das drogas, dos jogos, gente que é viciada em jogos de azar, pôquer. A pessoa vai numa mesa, perde todo o seu dinheiro numa mesa, perde carro, perde casa, perde tudo, e fica naquela mesa buscando o quê? Buscando alegria, buscando felicidade, buscando alguma coisa que lhe preencha o vazio do seu coração, e ele sai dali mais pobre do que entrou, mas ele está buscando de alguma forma. Você acha que quem usa uma droga, ele usa porque aquilo dá prazer, ele usa aquela cocaína, aquele crack, porque ele dá prazer àquilo, ele está em busca da felicidade. Aquela galera que está na Cracolândia, lá em São Paulo, eles estão buscando a alegria, estão buscando a felicidade, estão buscando a satisfação interior, o prazer interior, e aquilo dá prazer para eles. Então, Salomão, ele vai dizendo que tanta coisa que ele fez, que ele passou, que ele conhece. Hoje você vê também aí muito alto, hoje aqueles jogos, né, online, você está assistindo lá Bandeirantes, SBT, assistindo aquele negócio de esporte, comentando de esporte, daqui a pouco entra, joga best, não sei o que, invista aqui, faça investimento, e a turma começa a colocar o dinheiro daquelas coisas. Por quê? Busca de felicidade. Você acha que isso não dá muito recurso, muita gente atrás? Você vai hoje aqui na cidade, você vê outdoor de jogos online, apostas online. O ser humano, gente, buscando algo que lhe preencha, buscando o vazio do coração dele, buscando alguma coisa, pôquer online, sei lá o que, e a pessoa vai buscando algo, e Salomão fala: isso aí é vaidade, é correr atrás do vento, é fugaz, porque ele viveu tudo isso na vida dele. A busca da felicidade nas construções, no verso 4 ele fala: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Salomão, depois de falar da alegria, da busca pela diversão, pela bebida, ele fala também das suas construções, dos seus investimentos. Se Salomão tivesse vivo hoje, ele com certeza Bitcoin ele tinha. Já viu essas pessoas, né? Bitcoin, né? A pessoa vai lá, coloca R$1.000 no Bitcoin, R$10.000, vamos colocar R$1.000 porque é fácil o cálculo. R$1.000, né? Aí ele fica acompanhando todo dia lá, ele abre o celular, vê, aí aumentou tanto, aí ele fecha, daqui aumentou tanto, fecha, aumentou e vai nesse negócio. Aí daqui a pouco de 1.000 ele vai lá e, nossa, tenho 1.200, não, mas agora eu vou esperar chegar a 1.400, aí ele fecha. Agora 1.400 chegou, não, agora não, vai 1.500, vai chegar a 1.500, né? Vai aumentar mais, aí vai. Aí quando ele chega a 1.500 começa a perder, aí daqui a pouco ele tem 1.200, daqui a pouco ele tem 1.000, daqui a pouco ele tem 900. Não, agora tem que esperar passar 1.000 de novo. Gente, é um vazio, é o ser humano buscando preencher o seu coração, né? Ele não satisfaz, nunca satisfaz, sempre quer mais, nunca quer menos, e aí perde, né? Porque daí vem esses esquemas, muitas vezes, lembra das pirâmides, né? Telex free, não sei o que, sempre tem esses esquemas para pegar o dinheiro dos gananciosos, né?
E aí perde tudo, né? O que tinha. E Salomão, ele vai relatando que ele fez tudo, né? E você vê que é tudo no plural, né? Obras, casas, vinhas, jardins, pomares, açudes. Ele fez tanta coisa. Ele fez tanta coisa. Ele fez, até aqui fala, né? Um sistema de abastecimento de água para regar o bosque, porque na época não tinha torneira ali, água encanada, né? Ele fez um sistema de irrigação. Ele era um cara fantástico, uma mente brilhante, mas ele vai ver que o vazio ainda permanecia no coração dele. Ele buscou a felicidade no dinheiro. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Veja que ele fala aqui. Ele fala que ele acumulou mais do que possuíram todos os que antes viveram em Jerusalém. Ou seja, ele era o homem mais rico do seu tempo, da sua cidade, da sua região. Ele era o homem mais rico e ele fez tudo isso, acumulou. Mas ele vai dizer aqui nesse texto que era vaidade, que era passageiro, que era fútil, que ele guardou e não encheu o coração dele. Pessoal, uma pessoa, observa o nosso coração. Uma pessoa que tem hoje R$1.000 guardado numa poupancinha, R$1.000, ela fala assim: não, agora eu quero guardar 2.000. Aí ele guarda 2.000, daqui ele fala assim: não, agora eu tenho que guardar 10.000, meu objetivo é guardar 10. Aí a pessoa vai lá e guarda 10, ela fala assim: não, agora eu tenho que guardar 100. Aí ele guarda 100. Aí fala assim: não, agora 100 não, agora o meu objetivo é 1 milhão. Com trabalho ele vai guardar. Aí ele guarda 1 milhão. Daqui a pouco ele fala assim: não, 1 milhão não, agora eu quero 2. O que eu quero dizer é que parece que o ser humano, ele nunca está satisfeito. E nessa questão de guardar, a pessoa às vezes deixa de viver. Às vezes a pessoa não compra nenhuma cueca para si, a esposa está com a calcinha rasgada e tem 1 milhão na conta. Não é tamanha uma coisa assim que você fala: não é possível, o ser humano é tão ganancioso. Então há no coração humano de todos nós aqui presentes, gente, essa questão, esse vazio, essa busca, né? Amontoar, guardar ouro, guardar prata. E claro que isso não é de todo errado. Tudo na vida há equilíbrio: o trabalho, a renda, a família. Mas você tem que sempre tomar cuidado com a ganância, que isso nos assombra. Eu sempre falo: o dinheiro tem uma face luminosa e uma face sombria. Ou seja, você tem que tomar cuidado para não deixar a face sombria da ganância, da avareza, da maldade dominar o seu coração, porque o dinheiro é uma fonte de bênção. Mas Salomão, ele dá o testemunho dele, que ele tinha tanta coisa, que ele guardou, acumulou. E o que Jesus fala lá no Evangelho? Guardai-vos tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e ladrões não escavam e nem roubam. Então a gente tem que entender que essa vida aqui, ela é passageira. Esses dias aqui teve um assalto aqui na cidade, vocês viram aí na frente da padaria Moinho ali, na luz do dia, renderam um rapaz, levaram o seu carro. E se aquele carro não tem seguro? Perdeu, perdeu o bem. Foi que nem uma bolha de sabão, aquelas bolinhas que as crianças fazem, desapareceu, levaram. Porque a gente não consegue segurar. O dinheiro, ele não é algo que vai preencher o coração de alguém. O dinheiro é uma necessidade, mas não pode ser o ídolo, nem seu Deus. Se aquela pessoa tinha o seu carro como seu ídolo, a vida dele acabou, porque levaram.
E assim vão levar, gente. Vem a economia, troca de governo, vem a crise, vem tanta coisa, vem a doença, e a coisa vai. E a gente não pode viver refém, escravo da ganância, do acúmulo, da avareza, deixar de, às vezes, ajudar alguém, deixar, às vezes, de levar sua família para comer uma pizza, deixar, às vezes, de fazer algo, porque não, eu tenho 1 milhão na conta. Para que isso? O que você vai levar? E assim Salomão vai nos dando essa lição de vida, de reflexão, de aprendizado, a busca da felicidade na música e no amor. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então Salomão, ele fala que buscou o prazer na diversão, no álcool, nas construções, no dinheiro, e agora ele fala da música e do amor. O que fala o texto ali? Provi-me de cantores e cantoras. Fico imaginando hoje, Salomão, vou fazer aqui uma festinha na minha casa, vou chamar o Gustavo Lima. Dá uma ligadinha pro Gustavinho aí, para ele vir aqui na minha casa. Ah, pastor, eu não gosto do Gustavo Lima. Tá bom, quem que você gosta? Roberto Carlos? Tá bom, Roberto Carlos, vem jogar umas rosas aqui, meus convidados. Gente, ele tinha tudo o que ele queria. Ah, mas ele queria o gospel. Tá, Fernandinho, pode vir também, Fernandinho. Gente, o que ele quisesse, na época, ele tinha. Mas ele fala que ainda aquilo lá não enchia o coração dele. Aquilo lá não preenchia. Aí ele fala o quê? Mulheres e mulheres. Ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. E ainda o vazio no coração dele permanecia. Esse é o testemunho do velho Salomão para todos nós nessa noite. A fama, engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Olha o que ele fala aqui, engrandeci-me. Se ele tivesse Instagram, muitos seguidores. Eu não sei, você sabe quem cara que tem mais seguidor no Instagram no mundo aqui, sabe, Letícia? Quantos milhões? Então, bastante, né? Sei lá, 5 milhões, 10 milhões. Gente, se fosse Salomão, ele teria seguidores em tudo que você imaginasse. Era no Twitter, era no Instagram, era no YouTube, ele teria tudo isso aí, se fosse hoje. Ele fala, engrandeci-me e sobrepujei. Ele sabia, ele era o top 1. E top 1 era ele. Mas veja que aqui ele está falando o que? Da sua vaidade humana. Engrandeci-me. Ele está dizendo, olha, deixa eu contar para vocês. Eu tirei Deus da história, coloquei eu na frente. Eu me engrandeci. Eu me sobrepujei, eu coloquei a vaidade, eu me coloquei como um protagonista, tirei Deus da cena, coloquei a mim mesmo, e tudo vaidade, ele fala, tudo vaidade. Ele fala, a busca em tudo quando desejar os meus olhos, não os neguei, nem privi o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Em tudo, né? O que ele fala? Tudo quanto desejaram os meus olhos. Falamos da diversão, do álcool, das construções, do dinheiro, da música, do amor, da fama. Ele tinha tudo que desejaram os olhos dele. Ele via aquilo, ele falou, eu quero isso. Se fosse hoje, né? Mas uma vitrine ali, essa bolsa aí, eu quero essa bolsa. Quanto que é essa bolsa? 10 mil, não tem problema, eu quero ela, 30 mil, pode mandar. Tudo que ele quis. Tudo que os olhos dele, ele queria, ele tinha. Ele fala, na época dele, o shopping de Jerusalém. Ele ia lá no shopping de Jerusalém. Tudo ele tinha. Mas ele fala o quê? Que ele fala ali, ele fala assim, né, nem privei o coração de nenhuma alegria. Tudo ele tinha, tudo que os olhos dele tinham. Aí sabe o que ele vai dizer lá no capítulo 11?
lá no finalzinho do livro, ele fala assim, ó: alegra-te, jovem, na tua juventude, recresce teu coração no dia da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, né? Ali fala de olhos antes. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Essa é a lição que ele traz para a gente, né? Alegra-te, jovem, recreia o seu coração, anda pelos caminhos que satisfazem o seu coração. O outro texto que eu li fala: tudo quanto desejaram os meus olhos, ali fala, agradam os teus olhos, mas sabe, ele diz, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. É com você daí. Aí você tem que decidir o que você quer, né? Você vai ter que escolher qual caminho na sua vida você vai andar. Deus vai pedir contas para você. Versículo 11. Aqui é o último versículo já de hoje. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, eis que tudo era vaidade. É o resumo aqui, né? O versículo 11. Tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então tudo que ele falou antes, pessoal, do verso 1 até o 10, diversão, vinho, construções, dinheiro, música, amor, fama, tudo que os olhos dele queria, ele descobriu. Tudo era vaidade. Tudo era vaidade. E eu vi uma frase que eu acho que resume bem o que Salomão está nos passando aqui. Que a frase diz assim: aquele que faz do seu prazer o seu ídolo, isto é, o seu substituto para Deus, nunca encontrará satisfação que só em Deus pode ser encontrada. Eu vou repetir. Vamos ler juntos essa frase? Aquele que faz do prazer o seu ídolo, isto é, o seu substituto para Deus, nunca encontrará a satisfação que só em Deus pode ser encontrada. Então, se você fizer tudo que ele fez aqui, Salomão fez, tudo que eu falei, música, fama, dinheiro, enfim, tudo isso, se você não colocar essas coisas na sua vida, se você colocar as coisas na sua vida como um ídolo, tirando Deus, colocar como um ídolo, você vai continuar vazio, você vai continuar insatisfeito, porque essa satisfação, há um vazio no coração do ser humano do tamanho de Deus, nada vai preencher, né? Se você fosse na casa de Salomão e ele mostrasse a casa dele na época, era a casa de primeira. Hoje, né, tem aquelas casas, né, casas que vão em revistas de arquitetura, aquelas casas que são casas que tem pisos da última geração, tem casas que tem, eu não entendo nada desse assunto, nem posso falar para vocês aqui. Eu sei que Salomão lá na época dele, o que é? É isso aqui, ó, tem aqui na minha casa, tudo de melhor, ele tinha. Mas ele fala assim, ó, isso aí é somente o quê? É um ídolo. Por quê? Porque não preenche. Você acha que uma pessoa que ela mora assim numa casa tão chique, tão linda, e você acha que ela é mais feliz que você? Não, ela não é. Ela não é. Ela não é. Sabe por que não é? Porque cai na rotina. Aquilo ali cai na rotina, ela começa a ver aquilo ali, amanhã ela acorda a ver de novo, daí amanhã ela acorda a ver de novo, daqui a pouco aquilo ali é coisa normal, aquele móvel é normal, aquele piano de cauda é normal, é a rotina da vida. Mais uma vez, pessoal, não estou dizendo que você não possa ter essas coisas, você pode, mas não faça dessas coisas seu ídolo. Uma palavra que nós podemos aqui usar é o contentamento. Sabe o que é contentamento? É agradecer pelo que você já tem hoje e parar de ficar achando que um dia você vai ser feliz. Não, o dia que eu tiver uma casa eu vou ser feliz. Não, o dia que eu tiver um carro eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz. O dia que eu tiver
Não, seja feliz hoje. Não seja feliz amanhã, porque aquela pessoa que acha que vai ser feliz quando receber aquilo ou aquilo outro, ela vai chegar lá, vai ter aquilo e vai continuar infeliz. Porque isso não pode preencher o nosso coração, gente. A pessoa fala assim: ah não, o meu sonho é ir para a Disney. Legal, um sonho válido. Só que ela chega lá na Disney, e lá quem já foi lá sabe como é. Você anda o dia inteiro, as filas são quilométricas, a comida é ruim. Aí a pessoa fala assim: nossa, como se fosse uma bolha assim, pum, era isso que era o meu sonho. Não estou dizendo que é ruim, vá, mas não ache que isso vai ser o baú da felicidade, porque não é. É mais uma coisa na sua vida que você vai conhecer, mas a felicidade genuína está em Deus. Deus. Tem gente que vai morrer, nunca vai para Disney e não vai ser nem feliz nem mais triste que você. Então, faça tudo o que você quiser, de Salomão. Ande pelos lugares que os seus olhos querem ir, mas lembre-se que isso não vai encher o seu coração, isso não vai trazer satisfação, isso não vai trazer a alegria, não vai. Muito tempo, eu não conseguia viajar, não tinha condição. Nos últimos anos, nós todo ano agora temos condição de viajar, ir para uma cidade, passar uns dias, ir a uma praia, e eu vou para lá, eu percebo que o vazio permanece dentro de mim. Eu percebo que lá eu brigo com a Bel, eu brigo com o Samuel. Tem dia que eu acordo de mau humor, tem dia que eu quero ir embora, tem dia que eu fico chateado, porque é dentro de nós. Não é o lugar, sou eu. Então você pode fazer tudo, mas sem Deus você não é nada. O vazio permanece. Se você não estiver lá na praia com Deus, você está tão vazio, tão sem sentido. Eu encerro então falando isso para vocês. Você pode ter uma casa boa, mas se aquela casa tenha paz, que aquela casa tenha Deus. Você pode ter uma mansão, mas se aquela mansão não tiver Deus, não vale nada. Se aquela mansão for de briga, de confusão, de gritaria, de traição, não serve para nada, gente. Agora, se aquela casa tão linda que você tiver, você puder ser feliz, você puder receber a célula, porque tem gente que tem casa boa e fala que não vai receber a célula, que vai sujar. Já viu isso? E aí põe assim no carro: a serviço da glória de Deus, no carro que ganhou. Aí eu dá uma carona pro irmão: não, pastor, lá tem barro na casa dele, não dá para entrar lá não. Será que é para isso que Deus nos dá as coisas, para a gente guardar? Será que Deus me dá uma casa tão bonita para eu não levar ninguém? Eu ficar só eu lá dentro com a minha família, eu, meu filho e minha esposa? Será que é isso que Deus tem propósito na nossa vida? Ah, pastor, eu estou tão infeliz na minha vida emocional, de cama em cama. Se você conhecer uma pessoa só, e você entender o princípio de um casamento, você só com uma pessoa, só com a sua mulher ou seu marido, você vai encontrar a verdadeira alegria no casamento. Não precisa de mulheres e mulheres, não precisa de nada demais, é só você encontrar alguém e você ser uma só carne com essa pessoa. A felicidade é simples, gente. Ela está à nossa porta, mas às vezes nós dificultamos as coisas. Amém?